Ao julgar o caso da DPF das favelas, o Supremo Tribunal não proibiu as operações policiais. A afirmação foi feita pelo decano Gilmar Mendes no X. E o ministro segue. A corte apenas estabeleceu parâmetros para garantir ações planejadas, proporcionais e transparentes. Martim De Luca, advogado de Trump, prontamente reagiu à publicação. A declaração de Gilmar Mendes é uma tentativa de justificar o injustificável. Os Estados Unidos avaliam a possibilidade de designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas estrangeiras. Está aí, então, na tela para vocês o tweet feito pelo advogado Martim De Luca. É bastante interessante esse tweet, tendo em vista que ele está ali, no caso, ligado às redes sociais, principalmente a Trump Social Media, que é ali todo aquele processo de relação com o nosso país. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre um excelente time de analistas políticos. É segunda-feira por aqui, segunda-feira. Você já sabe, você que nos acompanha aqui todos os dias no Jornal da UES, segunda edição, sabe que é a nossa tarde florida. Vamos dar, então, boa tarde às nossas meninas, começando pela Josiane Reis conosco. Boa tarde, Josi, seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geise, boa tarde, Fabi, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos para mais uma semana. É isso aí, mais uma semana por aqui, também conosco a nossa queridíssima Fabi Barroso. Fabi, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geise, boa tarde, Josi, boa tarde a todos que nos acompanham para as nossas tardes de segunda-feira florida. É isso aí, Fabi, vou começar aqui contigo, falando em ADPF das favelas, então, para a gente ver, né, que são problemas que são gerados lá atrás, né, a origem é lá atrás, mas que vem se arrastando aí, o que escancara, portanto, que não é de hoje que falamos a respeito da questão toda do judiciário no nosso país, mas declaração do decano da Suprema Corte, tentando ali justificar, chama atenção, tom estadista sempre, né, um tom completamente político das falas dos ministros da Suprema Corte. Ele deveria seguir o ditado que em boca fechada não entra mosquito, né? Mas a gente já sabe que ele não é muito adepto dessa filosofia de vida, eles se metem em tudo, completamente em tudo. Essa questão nos trouxe aí uma verdade muito grande em relação ao Brasil. Não se trata mais de segurança pública, nós estamos falando de soberania, nós estamos falando de coisas muito mais sérias e muito mais graves, né? Nós estamos dizendo que não basta encarar, como o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte, tentou fazer, de dizer, olha, não é somente ação armada em operação, da mega operação da polícia que vai resolver. Concordo até com ele, né? Mas é um começo. Precisa fazer isso porque o Estado democrático de direito, que eles falam tanto, exige territórios livres, exige, é o que a gente vê que o Legislativo ficará na luta, inclusive que eles já estão se opondo, os ministros do Supremo estão se opondo e não deveriam nem ao mesmo opinar, é uma nova legislação para que se encare estes crimes como crimes de soberania, como crimes muito mais gravosos do que os crimes de massa, né? Os crimes da criminalidade em massa. São crimes atípicos, são organizações, são narcoterroristas, são terroristas extremamente armados, alinhados com pautas ideológicas no Brasil e o mundo afora. Então, o que ele está fazendo é uma reação com o receio de perder o controle. O controle do quê? Eu acho que, né, futuramente nós saberemos, ou a gente até sabe, mas talvez a gente não possa dizer. Mas é impressionante como pessoas, autoridades, artistas, gente que vive encastelada, que não sabe mesmo o que é uma favela, começa a se levantar para defender os narcoterroristas, nem que seja direta ou indiretamente, como fez o ministro Gilmar Mendes, mas jamais para dizer que precisa de mais punição, de mais leis pesadas, de leis especiais, de mais armamentos, ou seja, de realidade. Eles precisam de realidade, né? Então, a gente acompanha atônito que essas autoridades não têm aquela coisa de autocontenção, nem no momento em que massivamente a população brasileira apoia, porque está cansada, né, desse narcoterrorismo, desse estado de coisas que está o Brasil atualmente.
Então, Josi, fala do ministro decano Gilmar Mendes a respeito da mega operação no Rio de Janeiro. É interessante como nós não vimos nenhuma autoridade desse governo atual, seja do STF, já que eles falam todos os dias, né? O certo seria nem falar, mas já que eles falam todos os dias, nós não vimos nenhuma fala deles ou dos membros do governo federal atual parabenizando a operação, lamentando pela morte dos 4 policiais, esses 5 que foram vítimas dessa mega operação. Todas as falas são sempre para defender os faccionados, os traficantes, os bandidos. Exato, né, Geise? Como sempre, o Brasil em situação totalmente contrária à realidade. Vamos lá, o que a gente está vendo ser discutido, seja pelo governo, seja pela elite esquerdista, neste momento onde deveria ser comemorada uma operação de limpeza da bandidagem? Mas não, né? A gente está vendo a discussão em torno aí da morte de criminosos, né? A exemplo dos discursos dos globais. E aí eu quero só recapitular um ponto aqui, né? Dentro dessa pergunta sobre por que a gente está discutindo, o que o Brasil está discutindo diante desse fato. Primeiro que 95% de todos os suspeitos até então mortos e que foram mortos porque reagiram com armas, né, diante da polícia e do BOP, 95% deles têm comprovação de relação direta com o Comando Vermelho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, 70% da população diz que essa operação no Rio foi um sucesso. Então, vocês estão percebendo o esforço colossal que essa galera está fazendo para criar as suas, ou fortalecer as suas narrativas de olha, isso é delicado, olha, violência não leva a lugar nenhum, olha, a gente nunca proibiu polícia subir na favela durante a pandemia, olha, o governo não foi informado sobre as operações, algo que já foi desmentido. Vocês estão entendendo o esforço deles em alimentar uma narrativa e fugir da realidade, gente? A realidade está sendo aí gritada literalmente. E vamos lá, vamos falar da questão do Poder Executivo também. Gastou R$500 milhão com publicidade, com postagens em relação agora a essa lei antifacção, que não passa de uma narrativa também, porque se tivesse preocupado com violência, teria colocado aí seus blindados para dentro da operação e seria contra o narcoterrorismo, entenderam? Não, porque eles preferem a narrativa, porque a narrativa alimenta melhor, porque eles já são acostumados a blindar o brasileiro da realidade. Então, assim, o que está sendo discutido ainda? Sendo que a discussão deveria ser, opa, peraí, isso deu certo. Vamos fortalecer, vamos incentivar, vamos apoiar o governo do Rio, vamos aqui discutir como nós podemos fortalecer o judiciário e o executivo no sentido de punição e cumprimento de pena, e não ter aí mais de 10 passagens pela polícia quando a gente tem uma reincidência de um criminoso, sabe? Então, assim, eu acho que a preocupação maior no caso aí da Suprema Corte ainda Geise, os Estados Unidos não desistirem de reconhecer que as organizações criminosas do Brasil sejam reconhecidas como terrorismo, né? Assim como a Argentina já fez. Acho que parece que essa é a principal preocupação, parece aquele meme, né? Não toque nos meus bandidos, né? Vão aqui, não mexa com os meus vagabundos aqui. Essa galera tem que ser protegida. Gente, qual é? Global em TV aberta, lamentando morte de bandido enquanto diariamente pessoas inocentes morrem e ninguém fala um pio a respeito disso. Isso está tudo muito distorcido. É por conta dessa cultura de proteção do mal, da bandidagem, do roubo para tomar cervejinha, do celular. Isso tudo faz parte dessa narrativa que fez o bandido hoje no Brasil não ter mais medo. Então a gente está numa situação de que eu colocar o seguinte, cara, bandido tem que voltar a ter medo no Brasil, porque ele perdeu totalmente, e com razão. Como que isso... Tem pesquisas que mostram que as pessoas presas por roubos, né, ou crimes hediondos, aí, a maior parte, mais de 2/3, não se arrepende. Por quê? A legislação do Brasil é flexível. Repito, todo mundo já viu uma reportagem aí de criminosos de várias e várias reincidências. E para acabar em assassinato. Na verdade, gente, qual que é a cultura do Brasil hoje? Assassinos da pior espécie ganhando série televisiva. Vocês estão
dizendo. Essa é a cultura do Brasil. Assassino no Brasil cria fama, vira famoso, tem fã-clube. Seja de assassinato, seja de músicas apologia ao crime, ou seja aí do crime de fato realizado. Essa é a cultura do Brasil. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.